Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de Biologia Ambiental, não mais, agora estudaremos as leis de crimes ambientais. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Com relação à lei de crimes ambientais, precisamos compreender as sanções, são sanções administrativas e penais, e cabe o princípio da insignificância. Terminologias jurídicas. Qual é o objetivo das leis de crimes ambientais? É prevenir ou reparar ou compensar o dano ambiental. Você lembra o que era o dano ambiental? O dano ambiental ele está lá definido conforme o CONAMA, conforme a resolução 1 do CONAMA, que é basicamente a degradação do meio ambiente, seja ele ecológico ou ambiental. Isso é o dano ambiental. Retomando, a competência para aplicação da lei de crimes ambientais é uma competência da justiça estadual, em regra. Os coautores ou os partícipes em um mesmo crime serão na medida da sua culpabilidade, que é a teoria monista. Então, todo mundo vai pagar. Não importa se você é autor, coautor, se você é partícipe, todo mundo vai pagar pelo mesmo crime, na medida da sua culpabilidade. Essa é a teoria monista. E um dirigente de uma PJ toma conhecimento de uma conduta criminosa e deixa de agir. Perceba, ele tem que tomar o conhecimento da conduta e deixar de agir. São as duas coisas. Nesse caso, estamos então diante de um caso de omissão, pois a omissão ela é composta pelo conhecimento e por poder evitar. Você tem que ser capaz de evitar para se enquadrar, então, no caso de omissão. E a responsabilidade penal da pessoa jurídica ela está atrelada à teoria da realidade ou da personalidade de Otto Guericke. De direito público. A pessoa jurídica de direito público não é responsável, pois o Estado não pode punir a si próprio, ou seja, punir a sociedade duas vezes. Quais são os requisitos, então, para essa responsabilidade penal da pessoa jurídica? Em primeiro lugar, é um crime ambiental cometido por decisão do representante, legal, contratual ou de um órgão colegiado. Então, tem que ser um crime ambiental cometido por decisão desse representante e, mais, cometido por interesse ou benefício da pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem que ter sido beneficiada nesse crime ambiental. Então, são os dois quesitos para que a responsabilidade penal da pessoa jurídica seja alcançada, atingida. O sistema de dupla imputação ou responsabilidade paralela significa que um crime vai ter uma punição. Essa punição será feita só na pessoa jurídica, pode ser a pessoa física e pessoa jurídica, ou pode ser só a pessoa física. A aplicação da pena. O juiz observará os critérios com relação à gravidade dos fatos, motivos e consequências para o meio ambiente e saúde pública. O juiz observará os critérios de antecedentes, no caso de antecedentes ambientais, de crimes ambientais, ou de uma situação socioeconômica, e aí, nesse caso, aplicará uma multa. Quais são os atenuantes e os agravantes da lei de crimes ambientais? Então, os atenuantes serão a baixa instrução, a escolaridade, o arrependimento. Perceba, se você se arrepender, você já tem um atenuante. A comunicação prévia. Tu foi lá, fez um crime ambiental e comunicou, já tem uma atenuação, pelo menos tu comunicou. E a colaboração com agentes ambientais. Então, esses são atenuantes dos crimes. E quais são os agravantes? Perceba. Os agravantes são a reincidência em crime ambiental. Você não pode ser reincidente. A vantagem pecuniária. Conseguiu dinheiro? Te fudeu, é um agravante. Se você realizar um crime ambiental em domingos e feriados, isso é um agravante. Se você realizar um crime ambiental de noite, é um agravante também. Se você realizar esse crime ambiental em período de seca ou inundações, é um agravante. E por fim, se for uma facilitação por funcionário público no exercício da função. Todos esses, então, são agravantes dos crimes ambientais. Quais são as penas aplicáveis às pessoas jurídicas? Nós temos, então, uma pena de multa, padrão, ou pena restritiva de direito. Como assim? Quais direitos? O direito, uma suspensão total ou parcial das atividades,
por desobediência à disposição para proteção ambiental. Também temos uma interdição temporária. Funcionamento sem autorização ou em desacordo. Se você está funcionando sem autorização ou desacordo, vai ser interditado. E, por fim, uma proibição de contratar com o poder público por até 10 anos. Se for pessoa física, no caso, será 5 anos em caso de dolo ou 3 anos em caso de culpa. E a pessoa jurídica é por até 10 anos. Outras penas aplicáveis, então, às pessoas jurídicas é a prestação de serviços à comunidade, como custeio de programas ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos e contribuições com entidades ambientais ou culturais públicas. Então, essas são as penalidades aplicáveis às pessoas jurídicas. Alguns aspectos processuais. A ação penal ela é pública e é incondicionada. E a transação penal ela é de aplicação imediata, pena restritiva de direitos ou multa, mediante prévia composição do dano ambiental, salvo impossibilidade. E agora estudaremos alguns crimes em espécie. Perceba. Caçar, utilizar espécie da fauna silvestre sem autorização, licença ou permissão da autoridade competente é um crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano mais multa. E é uma figura equiparada. Se você impedir, danificar, vender, adquirir ou guardar, é equiparado. Se você impedir a procriação, é como se você estivesse caçando. Se você danificar um ninho ou um abrigo natural, é como se você estivesse caçando. Se você vender, adquirir ou guardar ovos, larvas, espécimes ou produtos oriundos, é como se você estivesse caçando. Então, pare de fazer isso, pelo amor de Deus. E se for a caça profissional, aí tu tá fudido. Ah, não, porque eu sou caçador. Tu é caçador, o caralho. Tu vai ter uma pena aumentada 3 vezes. Então, é 3 vezes 6 meses, 3 vezes 1 ano. Contudo, cabe perdão judicial em caso de guarda doméstica de espécime não ameaçada de extinção. Perceba, tem que ser uma espécime não ameaçada de extinção. Se for de extinção, tu tá fudido. E perceba que esse crime de caçar, ele não se aplica à pesca. Nós vamos ter um crime específico para pesca depois. Então, outro crime específico é exportar para o exterior pele de anfíbios ou répteis em estado bruto. Se está em estado bruto, você está cometendo um crime e a pena dele é reclusão de 1 a 3 anos mais multa. É muito pior tu exportar para o exterior peles de anfíbios do que tu caçar. Muito pior. Que você vai ser recluso, direto para cadeia. E a pena será de 1 a 3 anos. Agora, se você introduzir ou importar um espécime animal sem um parecer técnico favorável ou uma licença expedida, crime. Vai ser uma pena, então, punível com detenção de 3 meses a 1 ano mais multa. Então, você vai lá, trouxe um animal, introduziu um animal no ambiente, é crime também. E o principal agora, estamos diante do crime de maus tratos de animais, que é basicamente a rinha de galo. A rinha de galo é um crime punível com detenção de 3 meses a 1 ano mais multa. Parece inofensivo, não é mesmo? A questão toda dos maus tratos é se for com um animal doméstico. Ninguém se importa com o galo, a real é essa. Agora, se for um cachorrinho ou um gatinho, aí tu te fudeu. Por quê? Porque é um animal doméstico, é um crime de maus tratos com esse agravante aí de ser um animal doméstico. E a novidade é, se você fizer uma tatuagem, um piercing para fins estéticos em um cão ou em um gato, nos animais domésticos, aí a pena que antes era de detenção de 3 meses a 1 ano, agora vira uma reclusão de 2 a 5 anos, mais multa e mais proibição de guarda. E se esse bicho morrer, aí tu te fudeu para sempre, porque aí, além dos 5 anos de reclusão, vai ter mais 1/6 a 1/3 de pena acrescido. Então, esta é a novidade da legislação. Um crime de maus tratos com animais domésticos. No caso de tatuagens e piercings para fins estéticos, é uma pena de reclusão de 5 anos. E se o bicho morrer,
mais 1/3 da pena. Lembra que eu falei lá na questão da caça, que a caça não se aplica à pesca? Porque temos um crime específico de pesca. Se você fizer a pesca proibida, ou mesmo tentar pescar, você não precisa conseguir, basta que você tente pescar. É um crime tentado, lembra as modalidades? O crime não precisa ser consumado, ele pode ser tão somente tentado. Ou também transportar ou se beneficiar disso é um crime com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Agora, se você fizer isso, essa pesca proibida em período ou local proibido, com espécimes preservadas, ou espécimes de tamanho inferior ao permitido, ou quantidade superior, ou métodos proibidos. Aí você está sendo então enquadrado num crime de pesca proibida. Temos ainda o crime de danificar, utilizar com infringência à norma. O que? Floresta de preservação permanente. Danificou a floresta de preservação permanente? Ou vegetações primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica? Te fudeu. Crime. Com pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa. No caso de dolo, se for culpa, apenas metade da pena. Por fim, danificar planta ornamental em local público ou propriedade alheia. Pena, 3 meses a 1 ano ou multa por dolo. Se culpa, 6 meses ou multa. Então tu foi lá, te acidentou de moto, de carro, e aí a moto caiu em cima das plantas da prefeitura. Crime ambiental. Você vai responder por um crime ambiental, por danificar a planta ornamental da prefeitura, com penalidade de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. É um absurdo, basicamente é isso mesmo. E os pichadores? Os pichadores, então, pichar edificação ou monumento urbano. É um crime ambiental. Perceba, é um crime ambiental. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E se for um patrimônio tombado, aí são 6 meses a 1 ano de multa, de penalidade. Por fim, vamos então agora aos excludentes de ilicitudes. Quando que não é crime? Até agora só vimos crimes, né? Tudo que tu fizer vai ser um crime. Agora, quando que não é crime? Você pode matar os animais. Você pode abater os animais. E se for em estado de necessidade, só pode matar se for para comer. Tu matou, agora tu vai comer, desgraçado. Porque se tu não comer, tu tá fudido. Aí tu vai incorrer lá no crime de caça. Matou, não comeu, crime de caça. Vai lá, vai pagar uma detenção aí de 6 meses a 1 ano. Então é melhor que tu coma que tu matar. Outra questão, se for um animal nocivo segundo algum órgão competente. Então algum órgão vai ter que dizer que aquele animal é nocivo. Aí não é crime, é um excludente de ilicitude. E por fim, se tu matar um animal para proteger uma lavoura, um pomar ou um rebanho, só pode fazer isso com autorização da autoridade competente. Alguém tem que dizer pra ti que tu pode matar a tal da onça lá, senão tu te fudeu. Basicamente é isso. Por fim, apenas um overview básico com relação à lei da caça. Animais são tutelados pelo Estado, são bens de uso comum, assim como o meio ambiente, lembra? É um bem difuso de terceira geração, exatamente. A competência ela é concorrente para legislar, então a União, o Estado e o Distrito Federal têm uma competência concorrente e os municípios apenas têm então uma competência complementar. A Justiça Estadual ela vai fazer então o processo e o julgamento, e a Justiça Federal apenas para bens ou interesses ou serviços federais. O exercício da caça, ele é proibido, a caça profissional, ela é proibida. Não existe caça profissional, é proibido, salvo espécime legalizado mediante licença. E também é proibida a comercialização de espécie silvestre ou de partes e objetos desta espécime silvestre. E também em casos de perseguição, destruição ou para apanhar. Você não pode. Então, basicamente, este é o overview final com relação à lei de crimes ambientais.